Boa noite, pessoal. Que bacana encontrá-los aqui. Hoje nós iremos dar início em uma fase aí nova de formato de treinamento, né? Vamos começar a fazer alguns treinamentos agora via Facebook, né? Nesse modo de live, da gente podendo conversar com vocês. Para mim também é uma novidade, é o primeiro, nunca tinha feito dessa forma, mas tudo na vida tem um começo, né? E por questões aí do nosso dia a dia, a gente vai começar a fazer hoje essa nossa live aqui. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer nessa live hoje, né? A gente vai começar um tipo de treinamento diferenciado, né? E já começa da seguinte maneira, olha que notícia bacana para vocês, né? A gente vai conseguir emitir certificado de treinamento. Então você participa aqui na nossa página da Academia Coral, você vai ter a oportunidade de emitir depois um certificado. Então, terminado aqui nosso treinamento, vocês entram na página da Academia Coral, lá no site, né, academiacoral.com.br. Vocês vão encontrar um vídeo lá sobre esse nosso encontro de hoje. E lá vocês vão responder um questionário. Respondeu, atingiu um número mínimo lá de acertos, vocês já conseguem emitir o seu certificado. Olha que bacana, hein? Isso daí é para ajudar a gente, né, cara? Não é assim, falar, pô, vou ali, só vou assistir mais uma live, falar de produtos, nada disso. A ideia é que a gente consiga fazer esse treinamento online, que vocês possam, né, após um treinamento, também ter esse certificado, porque afinal de contas vocês estão aqui presente, observando, né? Então a gente separou por temas. Hoje vamos fazer aqui um treinamento com um único tema, então o nosso tempo não será longo, não quero aqui ficar uma hora e meia conversando, apesar de que o tema que a gente escolheu, ele é muito interessante, ele é muito rico, né? É um tema assim um pouco mais técnico, mas é um tema que ele traz muita discussão se a gente for levar, aprofundar realmente. A ideia do nosso treinamento hoje com esse tema é trazer um pouco desse material para o nosso dia a dia, para a nossa vida de pintura decorativa, né? Como a gente chama pintura imobiliária. Então, para quem pinta uma casa, para quem pinta um apartamento, né? Alguns galpões, escolas, né? Clubes, isso daí a gente consegue encaixar esse material. Mas também ele tem uma aplicação muito mais vasta, né? Muito mais ampla. Você consegue abordar diversas outras áreas com esse material. E como é que a gente chegou nesse tema aqui? Nesses dias a gente estava conversando e acompanhando ali no Facebook, vários pintores, muito bacana isso, tem pintores ali que às vezes o cara tem uma dúvida, ele coloca, aí você entra lá nas respostas, tem uma série de respostas muito bacanas, muito boas, né? bem instrutivas realmente, algumas assim um pouco vaga, mas cara, muito legal o que vocês fazem entre ali a classe dos profissionais, né? Então, para a gente poder ajudar ainda mais esse pessoal, a galera da pintura, a gente resolveu colocar um tema que tem sido assim, gerado alguns questionamentos. A gente vê assim as pessoas às vezes falam, pô, mas eu fiz isso e o negócio aconteceu diferente, eu não esperava isso. Então hoje a nossa ideia, nesse tema que a gente escolheu aqui, que é o nosso Van de Pox, né? Nós vamos falar aqui hoje um pouco, destrinchar um pouco do Van de Pox. Quando a gente fala de Van de Pox, é lógico que o epox é uma área muito ampla, né? A gente não pode esquecer que essa linha do Van de Pox é a nossa linha mais voltada para aquele uso convencional do pintor, em situações que a gente consiga atender um consumidor, às vezes a pintura de uma área da casa dele lá, que ele quer, por exemplo, pintar um azulejo. Existe uma polêmica, mas eu posso usar o epóxi do lado de fora da minha casa? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas estamos aí, vamos começar a nossa live aqui, nosso treinamento, né? Tô vendo que a galera tá entrando aqui, tô acompanhando aqui, ó, todo momento entrando. Já vi vários nomes conhecidos, ó, um cara que eu gosto muito de bater um papo com ele, é meu amigo Odair Ramos, cara sensacional. A Ana Machado, a Ana tá falando aqui que o pessoal do Nordeste tá em peso, legal, bacana. Tem uma galera aqui, ó, o Flávio Correia, cadê? Douglas, tem uma turma aí. Pessoal, quando vocês forem me dar boa noite,
né? A gente, às vezes, tem amizade ali no Face, mas assim, olhando a foto, eu sem óculos, eu trouxe meu óculos aqui, ó, mas meu óculos está meio torto, então deixa ele aqui para um momento aqui, uma urgência, eu pego ele para ler com vocês aqui. Então coloca só o nome, né, de onde vocês são, porque aí eu consigo bater o olho lá e fazer e saber de onde vocês são para mandar um abraço para a galera, né? Então tem aí, ó, o Douglas do Nordeste, o Gilvan Campos, esse eu sei que é de São Paulo, né? Tá sempre aí com a gente nos treinamentos aqui em São Paulo. Tem uma galera aí. Mas, pessoal, para a gente não se alongar demais, né? Para a gente não ficar aqui falando e vamos direto ao assunto então. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho de Vandepox hoje com vocês. Quem tiver pergunta, pessoal, coloca ali. Se está passando muito rápido, às vezes eu não consigo lá e responder a sua resposta, mas a gente vai pegar tudo isso aí, depois a gente vai dar uma resposta para vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de Vandepox. Quem é o Vandepox? Quando a gente fala de família Epox, né, a gente está falando de algo mais amplo, né? Hoje tem pessoas aí que falam assim, pô, eu vou fazer um epóxi no meu piso, que eu quero aquele nivelante, que o pessoal costuma até dar um nome aí de epóxi, né, porcelanato líquido. Isso é uma categoria, é um negocinho um pouquinho diferente, vem também da resina epóxi, isso é legal, mas vamos deixar claro assim, ó, a linha Vandepox, ela é feita para a pintura, de você poder atender algumas áreas de uma manutenção mais leve, vamos dizer assim. Poxa, eu quero pintar a área do meu pátio onde vão andar empilhadeiras, onde eu vou manobrar caminhões. Cara, numa região como essa, numa situação dessa, não é esse Vandepox que você vai utilizar. Você vai ter que usar um epóxi de uma performance diferente, né? Então eu tenho lá na linha da International, nossa outra marca dentro do grupo Axo, a gente tem lá os epóxis de alta espessura, nós temos o epóxi de alto tráfego, né? Tem uma linha de epóxi lá gigantesca, cara. Então aquilo lá também tem a sua finalidade. Só que é lógico, o pintor nosso do dia a dia, o pintor imobiliário, ele terá mais dificuldades, porque ele vai precisar de um equipamento específico, ele vai precisar de um ambiente específico, às vezes na aplicação. Então são coisas que vale a pena para quem tem aí essa oportunidade e tiver mercado para isso. Se quiser se inteirar um pouquinho mais sobre essa outra linha de manutenção da linha da International, dá uma entrada lá, dá uma pesquisada no site deles que vocês vão encontrar bastante informações lá sobre essa linha. Mas voltando aqui para o nosso mundo, para o dia a dia, aquele produto que a gente pode utilizar aqui dentro da casa do nosso cliente, né? A gente tem essa família aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. Deixa eu me posicionar aqui, ó, tá vendo? Agora eu estou pegando o jeito da câmera aqui, ó. Isso aqui é toda a nossa família do Vandepox. É aquilo que a gente precisa para pintar uma casa, para fazer uma reforma em um galpão, dependendo a situação, na finalidade daquele galpão, a gente consegue utilizar aqui, ó, nessa linha do Vandepox, né? Então eu não tenho apenas uma tinta epóxi, eu tenho primer, por exemplo, nós temos dois tipos de primer, eu tenho a massa epóxi, que diferente da massa acrílica, muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, eu vou pegar essa massa epóxi aí e vou alisar todinho o meu azulejo com ela. Calma lá, pessoal, nem sempre você vai conseguir alastrar uma massa epóxi. Ela tem uma aplicação um pouquinho diferente. A função dela, na verdade, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, é fechar buracos, é tampar profundidades maiores, que a gente teria dificuldade com uma massa acrílica, e depois você poder entrar com esse sistema de pintura aí da linha de epóxi, né? Então a gente tem uma família completa aqui dos epóxi, né? São produtos que eu tenho as duas versões, eu tenho ele na base catalisada e tenho ele na base água, né? Então são dois produtos que a gente vai falar um pouquinho também a diferença delas, né? Mas primordial, pessoal, o mais importante quando a gente fala de linha epóxi, né, é um cuidado que a gente tem que ter com esse produto. Esse produto aqui, ó, ele necessita, né, que você use sempre EPI. Ah, mas eu vou aplicar aí o meu epóxi e vou ficar só uma horinha ali, não vai fazer nada, é um pouquinho que eu respiro. Cara, esse solvente, ele é forte, ele é pesado, ele entra aqui, ó, no pulmão, te faz mal. Então vamos tomar muito cuidado, pessoal. Não é aquela máscarazinha de pó, não é aquela máscara que você usa agora que você vai lixar massa, não pode aquilo lá. Vamos tomar muito cuidado, por quê? Porque às vezes a exposição a um produto como esse, você sem EPI nenhum, você pode ter alguns problemas, inclusive
respiratório cair ali dentro da sua obra, porque às vezes a gente está usando epóxi e fala, ah, cheirinho aqui não está tão forte, com o tempo eu vou me acostumando. Não, não é bem assim, pessoal. Então é importante, é fundamental, né, que a gente utilize os EPIs que estão aparecendo aqui desse lado, ó, né? Então, ó, esse EPI que vocês estão vendo aqui, luva, né, a máscara principalmente, porque você inalar esse ar que sai dele, esse solvente epóxi, ele é muito forte para você, não inale, use máscara, esse tipo de máscara que está aqui, né? O óculos, isso daí pingar nos olhos é extremamente preocupante, né? Pode te queimar aí, causar uma coisa, então toma cuidado. O produto epóxi é um produto que dá para se trabalhar em um local, em um ambiente, porém a gente tem que tomar os cuidados necessários, né? Você precisa ter esse cuidado com você, profissional de pintura, com você que está aplicando essa linha de epóxi, né? Então, usem sempre EPI, não abandonem em nenhum momento, né? Às vezes alguém fala assim, ah, mas eu vou usar o base água. O base água você vai dispensar essa máscara, mas você tem que usar sempre luva e óculos, né? O sapato de segurança também, cai a lata no dedo ali, cara, você não está com o seu sapato de segurança, vai machucar seu dedão do pé. Quem vai de moto, como é que vai trocar a marcha da moto? Então, né, para tudo tem um motivo, não é, ah, vou usar para ser bonitinho, vou usar apenas para ser um cara diferente. Não, você vai usar para cuidar da sua saúde. Então, não se esqueçam, vamos sempre ali falando dos nossos EPIs, tá certo? E aí, quando a gente fala de epóxi, a gente tem recebido algumas perguntas, né, muito interessantes. Poxa, eu estou vendo que a Coral agora ela tem o seu solvente, o seu epóxi base água. Então, tudo que eu faço com epóxi eu vou mudar agora para o base água? Não, calma lá, pessoal. Nem tudo funciona com epóxi, nem o solvente, nem o água. Não é porque a linha epóxi, o Vandepox é um produto tinta epóxi, né, que a gente acha que ele resolve todos os nossos problemas, pode ser usado em todas as situações. Calma, a gente tem que avaliar, algumas coisas têm que ser ponderadas para você poder fazer o uso. Então vamos lá. Qual é a finalidade do Vandepox base água, esse, né, que está aqui do meu ladinho aqui, ó. A finalidade desse produto é que a gente possa efetuar uma pintura com um pouco mais de resistência, durabilidade, um brilho bacana, dentro de um apartamento. Então, por exemplo, quero renovar os azulejos do meu apartamento, quero mudar a cor dele. Você pode usar o Vandepox base água, né? Esse cara aí dentro do apartamento não vai afetar os moradores do prédio, porque ele não vai ter cheiro, é um produto que vai secar aí como produtos base água, né? Não atrapalha o seu dia a dia, não atrapalha os moradores da casa, fica apenas aquele cheiro de pintura no ar, tá certo? Agora, um Vandepox para você usar dentro lá do seu apartamento, né? Ele já é mais complicado, por causa do cheiro, teria que estar vazio, dependendo da situação do prédio, às vezes você não consegue utilizar uma linha solvente, né? Então vamos dar preferência ali para uma manutenção em azulejos com Vandepox base água. Ah, eu quero pintar o meu banheiro. Muita gente pergunta isso. Poxa, eu quero pintar o Vandepox base água, o banheiro lá dentro do box, né, nas paredes. A gente recomenda o seguinte: pinta hoje e aguarde aí alguns dias, né, pelo menos aí uns 5 dias mais ou menos, para que ele possa ganhar uma dureza, né? Então você não expõe o produto à água quente, ao chuveiro, e aí ele vai ter essa durabilidade maior. Ah, mas eu tenho lá um azulejo que ele é muito vitrificado. Cara, esse produto não é para azulejo vitrificado. Mas você tem um azulejo antigo, velho, que está gasto, o Vandepox base água atende tranquilamente, tá? Ah, quero colocar num piso. Piso cerâmico, o base água não é recomendado, tá? O piso cerâmico, o base água, a gente não indica a sua utilização nesse lugar, tá certo? Porém, se você tiver um piso de cimento, um piso cimentado ali, rústico, você consegue utilizar o Vandepox base água. E aí que vem, né, aquele conhecimento que a gente precisa ter do produto. Bom, pessoal, desculpa aí, deu um problema aqui no notebook, a gente não conseguiu resolver aqui, mas para a gente não perder aí mais tempo, né, tentando resolver, eu tinha algumas coisas aqui para mostrar para vocês, mas eu vou me orientando aqui,
vou falando com vocês aí, tá certo? Então a gente vai falando. A gente estava parado aqui na questão da preparação da superfície, né? Então, muito importante quando a gente fala de azulejo é limpar, tirar toda aquela gordura, tirar toda aquela sujeira do azulejo, principalmente. Isso vale não só para o azulejo, qualquer outra superfície que você for pintar, é importante a preparação. Então, limpeza, tudo aquilo que a gente aprendeu com outros tipos de materiais, com o epóxi também é válido, né? A gente tem que, não pode ter gordura, não pode ter sujeira, contaminante, óleo, nada disso. Tomar muito cuidado com a questão de óleo em piso de oficina. Às vezes o pessoal quer passar no piso de oficina, mas aquele piso está há tantos anos ali, sofrendo aquela ação, pingando o óleo do camarada lá, né? Que, pô, como é que ele vai fazer depois para pintar? Então é muito importante isso, né? Toma muito cuidado com a limpeza, com a preparação dela, evitar contaminantes, e aí a gente consegue fazer a aplicação do produto, certo? Esse epóxi, quando a gente fala de epóxi, né? A gente está falando de um conjunto, no monocomponente, no base água é tranquilo, você pode usar o produto ali, mexeu, coloca 10% de água e vai pintar depois da preparação, né? Ele é mais fácil de usar. Agora, quando a gente fala de bicomponente, de catalisado, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar que quando eu vou comprar o produto, eu não levo apenas o galão do epóxi, eu preciso levar a embalagem menor, né, que é aquele quartinho, litrinho do catalisador, aquela quantidade do litro, ela é exatamente proporcional ao galão, tá? Às vezes a gente vai ter aí uma diluição deles, nem total, você não vai usar total o produto, você vai usar uma parte, então aquele quartinho que está ali é para exatamente você conseguir utilizar 1 galão de tinta, tá? Então a gente tem que levar isso. E outra coisa importante, pessoal, né? A gente precisa utilizar também o diluente próprio, tá? A linha epóxi, ela é uma linha profissional. Ela não é uma linha que você trabalha de uma maneira amadora, tá certo? Então não existe mais ou menos um pouquinho de catalisador, não existe isso. Sempre você vai precisar ter ali os seus copos de medida, né? Isso daí tem que ter, não tem jeito, você precisa fazer a medida. Se você, por exemplo, eu vou economizar, né? Uma maneira louca que eu já ouvi isso, eu vou colocar um catalisador um pouquinho em cada galão para ter que gastar um quartinho. Não funciona. Faltou catalisador, cara, o produto não seca. Aí aquele negócio que você está andando em cima dele, ele vai grudando, vai fazendo aquela, né? Vai pegajoso. Então, é um negócio que é feito na medida. É para usar na proporção de 3:1. Então tem que ser feito 3:1. Mas se eu usar um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode te dar diferença, né? Você pode, por exemplo, começar com um produto com um brilho e uma cor, da metade para o final ele vai mudar a cor e o brilho, né? Então toma cuidado. E além do catalisador, a gente precisa do diluente, né? O diluente não pode ser thinner, não pode ser água rasa, tem que ser um diluente para epóxi. Então quando você for comprar o seu kit, né, sua tinta epóxi, você tem que vir o galão, o catalisador e o seu diluente. Sem esses caras aí, você não consegue trabalhar, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Vamos ver aqui alguns comentários. O Odair Ramos, eu gosto desse cara aqui, com o calor da água e do dia do sabão acaba entrando no rejunte. Se não fizer uma limpeza correta, terá problemas futuros. Exatamente, né? Então não é simplesmente ir lá e jogar uma água lá, limpar o azulejo, tem que deixar secar, tem que ter certeza do que está acontecendo, né? Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Milton Toschi, abraço, meu amigo de Jundiaí, Givanildo Ferreira, Rio de Janeiro, a galera aqui em Arapiraca, Alagoas. Arapiraca, eu tenho um problema com essa cidade, hein? Cidade de Arapiraca é a cidade do Asa, acho que depois do Barcelona, deve ser o maior time do mundo, esse Asa aqui, que já conseguiu ganhar do meu Palmeiras aqui, né? Meu amigo Henrique Santos da Silva Santos. Um abraço para Arapiraca aí, né? E aí a galera vai indo, né? Adriano de Marília, tá certo? Então é muito importante a gente ter essa questão da aplicação, da preparação. É importante lembrar sempre de levar, né,
o diluente correto, não improvisa, pessoal, não improvisem, tá certo? Outro detalhe importante que eu quase ia esquecendo de falar, quando você comprar o kit, presta atenção na etiqueta do catalisador, porque tem catalisador para massa, tem catalisador para os fundos e tem catalisador para o esmalte ou para o verniz, tá certo? Então, toma cuidado com isso, dá sempre uma conferida lá na etiqueta, ver se você está levando o seu catalisador correto, né? Para você não sofrer aí com nenhum tipo de problema depois na sua aplicação, né? Rolinho, coisa e tal, a gente tem que estar sempre em dia aí com esse material na hora de fazer o uso, né? Colocou EPI, vamos em frente, vamos seguir aí com a nossa aplicação, tá certo? Então, comprou o material, tá lá feito tudo na sua mão. Como é que a gente usa agora o produto? Como é que eu vou utilizar um epóxi? Isso vale para toda a linha de epóxi. Fundo, massa e o acabamento e o verniz. Primeira coisa, pessoal, aquela velha regrinha nossa de pintura, hein? Nunca vamos esquecer essa regrinha. Abrir o galão, usou a chave de fenda para abrir o galão? Coloca, devolve para o eletricista, mas o máximo que a chave de fenda chega é na hora ali que a gente está abrindo a embalagem. A partir daí, ferramenta retangular, mexer a tinta, equipamento de mistura, ótimo, sensacional, mas nunca com material redondo nem roliço. Homogeneizou a base, a parte A, pega a parte B também e dá uma homogeneizada nela, de preferência tenha duas ferramentas, né, para não perder muito tempo, não ficar misturando já uma coisa na outra. Se você for usar em partes, veja, né, separe a quantidade exata, senão você joga. E como é que você faz isso? Ó? Você vai colocando, homogeneizando o produto e lentamente vai despejando a parte B dentro da parte A, vai mexendo, coloca ali e tal, colocou tudo, limpa direitinho, foi todo o conteúdo, esse não ficou, às vezes, o cara joga na pressa, vira o quartinho e descarta o quartinho do catalisador e ficou um dedo de catalisador lá dentro. Cara, você vai ter problemas com o seu produto. Então, tome cuidado com isso, veja até o final, despejou, homogeneizou, né? Homogeneizou, limpou ali o seu mexedor, deixa o mexedor ali do lado e deixa o produto parado. Coloca a tampa em cima do galão, fecha ele, ou se foi em uma caçamba, protege ela, tampa ela, e você vai aguardar 20 minutos. Por que 20 minutos? 20 minutos é o tempo que o catalisador precisa para incorporar, para se misturar, para virar uma coisa só, né? Porque enquanto eles dois não virarem uma coisa só, se você sair usando, a reação acontece na sua aplicação. Então você começa a aplicar, ele não reagiu. Aí na metade para frente começa a reagir e aí você vai ter problemas lá na sua aplicação. Outra coisa importante, esses 20 minutos, a gente mexeu o catalisador, parte A e parte B, a gente não coloca o diluente ali nele. O diluente só é colocado depois dos 20 minutos. Por quê? Porque o diluente tem que reagir com o produto já todinho homogêneo, uma coisa só. Porque se você jogar antes, o que vai acontecer? Ele pode reagir só com o catalisador, ele pode reagir só com a base. E aí vai dar aquele probleminha que a gente tem aí por aí, entendeu? Então é muito importante, ó. A com B, misturou, deixou 20 minutos, pegou o diluente epóxi, acrescentou, mexeu e sai usando. Essa mistura que você fez, você terá de 6 a 8 horas aí para poder usar. Lógico que isso tem uma variação de temperatura, tempo, local, tudo isso a gente leva também em consideração, porém, um erro que a gente tem observado. O pintor fez a mistura, fez a catálise, jogou o diluente e saiu pintando. Só que ele fez uma quantidade grande e aí chegou lá na frente, ele não terminou de usar o produto, deu aí próximo das 6 horas já. O que acontece com o produto? O produto começa já meio que daquela, né? Ficar pesado, ficar difícil de alastrar. O que muitos pintores fazem? Ou o pessoal vai lá e joga catalisador. Não faça isso, não. Isso não pode ser feito, tá certo? Então, o profissional vai usar o produto, ele calcula, ele fala, bom, ali eu consigo fazer em tantas horas. Você vai levar às 6 horas, cara, faz metade agora, quando chegar na metade você faz o restante, né? Não faça, porque senão você pode ter problemas. Você começa a diluir lá no final, significa que você afinou muito mais o seu produto, tá certo? Então vamos tomar muito cuidado com isso daí, né? Para que a gente não tenha nenhuma surpresa lá na frente com o nosso produto aí, o produto catalisado, né?
Tá certo, pessoal? Então isso daí é como a gente utiliza o produto. E aí depois, lá na frente, a gente vai sempre lembrar que eu recebo parte A, recebo parte B, o epóxi catalisado, ele é um produto que ele tem o acabamento, é brilhante, ele é feito para a parte interna, porém, existe uma outra confusão que é, quando eu posso usar o epóxi do lado de fora? Bom, as linhas de fundo a gente pode usar tranquilamente. Então, dá um exemplo, hein? Aconteceu comigo. Troquei o portão da minha casa, o cara falou assim para mim, você quer que eu mande um fundo para você depois fazer a pintura? O que você quer fazer? Eu falei, não, que opção que você me dá? Ele falou assim, olha, eu tenho aqui a opção de te entregar o portão com o primer epóxi aplicado. Eu falei, putz, show de bola, faz para mim. Depois eu entro com a pintura do esmalte, comprei lá o meu coralite tradicional e pedi para o pintor pintar para mim, tá certo? E se eu tivesse colocado em cima desse primer epóxi o esmalte epóxi exposto ao sol e à chuva? O que iria acontecer com a minha pintura? Bom, se a gente olhar apenas para o lado técnico, ela estaria perfeita, porque o filme do epóxi ele continuaria protegendo a superfície. Mas quando eu olho para o lado estético da coisa, é que é aí que pega, é aí que dá a confusão de usar ou não o epóxi do lado de fora. Se eu colocar uma pintura epóxi do lado de fora, eu posso pôr, porém, o brilho e a cor vai sumir rapidamente. Então, eu corro o risco de pintar um epóxi do lado de fora, tomar sol e chuva, e daqui a alguns meses meu portão está sem cor e sem brilho. Ele meio que calcina a sua pintura. Então, é isso que a gente tem que entender. O que você quer? Você quer só proteger uma peça? O epóxi pode. Agora, você está pensando na parte estética da obra? Aí não, cara. Aí eu não te aconselho usar um epóxi à base de solvente do lado de fora. Mas, sempre lembrando, tecnicamente ele pode ser usado, porém, ele vai perder brilho e cor. Então é isso que a gente vai levar em consideração na hora de escolher um epóxi catalisado, tá certo? Outro detalhe importante, quando a gente vai utilizar o fundos, tem dois tipos de fundo, não é apenas um não, tá certo? São dois tipos de fundo. Então a gente tem o fundo branco Van de Pox e o fundo misto Van de Pox. O que eu vou associar bastante? Ó? Fundo branco Van de Pox, ele é indicado para onde? Para madeiras, alvenaria e azulejo. Então vou pintar a cozinha da minha casa. Qual é o fundo que a gente aplica lá no azulejo? É o fundo branco Van de Pox. Vou pintar o portão da minha casa. Qual foi o portão? Qual foi o fundo Van de Pox que ele pintou o meu portão? Foi o fundo misto, aquele de coloração vermelho ox, tá? Então esse cara ele é para ferro, né, para galvanizado, alumínio, dá para usar também ele ali como um fundo nessa superfície. Então esse cara diferencia mais ou menos assim, ó. A gente lembra muito do Zarcão, né, que tem uma cor parecida, metal, qual que é o Zarcão? Então fundo misto Van de Pox é o que vai no metal. Azulejo, madeiras, alvenaria, é o fundo branco. Qual é o fundo que a gente usa na madeira? É o fundo sintético nivelador, né, que é o branco. Então esse cara ele vai na madeira, vai no azulejo e vai na alvenaria, tá certo? Então tem dois tipos de fundo, é muito importante na hora da gente utilizar o material, lembrar dessa diferença, né, de fundo branco e fundo misto, tá certo? A massa é mais para tampar buracos, por exemplo, eu tenho aqui uma falha muito grande no meu azulejo, você tampa com a massa epóxi e depois se você quiser alisar a parede inteira, esconder todo o azulejo, aí você usa a massa acrílica, né? Até uma pergunta que apareceu ali, o pessoal questionando como é que eu tiro o rejunte do azulejo, como é que a gente faz isso? Cara, uma demão de primer epóxi, fundo Van de Pox branco, passa, se precisar, se for muito profundo o seu rejunte, corrige com a massa Van de Pox catalisada, né? E depois você dá uma demão para deixar lisinho, bonitinho, você entra com a massa acrílica coral, tudo, e depois você entra com a pintura. Azulejo aqui era cozinha, cara, super lavável, né? O coral super lavável vai ficar show de bola. Ah, mas eu quero brilho e tal. Aí depois você pode até aplicar ali o Van de Pox, base água por cima, não tem problema. Mas o segredo é limpar o azulejo, primer epox branco, corrige onde for preciso, se for muito profundo com massa Van de Pox, se for mais suave, alisar a parede, aí você usa a própria massa acrílica. Essa é a recomendação desse produto, né? Tem também a linha de verniz, que a gente pode passar em cima de concreto aparente, por exemplo, né?
usa-se bastante de proteção, tá certo? E aí depois a parte de catalisador, onde o pessoal tem uma certa dúvida, né? Então, qual é a diferença dos catalisadores? Vamos responder aqui a Cristiane Vilela, né, que está ali questionando a diferença entre catalisador amina e catalisador amida. Eu não sei de onde você é, da próxima vez você manda para nós aqui, Cristiane Vilela, né? Deixa eu ver se eu descubro de onde que ela é aqui. Não sei de onde que ela é da Tintas. O Gleison lá de Santos, Baixada Santista, um abraço, pessoal do litoral, né? Everson. Então tem toda essa parte aí, pessoal, da gente utilizar, né? O pessoal questionando a diferença do catalisador epóxi. Amina e amida. O epóxi, em geral, o epóxi, ele tem resistência à substância química e água, tá certo? Porém, tem situações onde eu vou sofrer um ataque maior de água. Então, eu aumento a resistência à água utilizando o catalisador amida. É uma área mais úmida. Amida. Úmida, amida. Quando eu tenho uma substância química que agride mais aquele ambiente, eu dou preferência ao catalisador amina. Né? Agora, uma coisa importante, não mudem. Né? Vou fazer metade amida, metade amina. Não, isso daí começa a criar um pouco de diferença, às vezes um pouquinho mais de tonalidade. Então, toma cuidado. Começou com um, termina e vai até o fim, tá certo? Então, catalisador epóxi amina, ele resiste a produto químico, a ação química. Ele aumenta a resistência, tá certo? O epóxi tem uma boa resistência, mas eu consigo aumentar mudando o catalisador. E no catalisador amida é quando eu quero aumentar a resistência a uma área úmida, agressão maior de água, né? Tá certo? Então, amida, úmida. E o outro, amina, substância química. Essa é a diferença deles. E aí tem um detalhe importante. Quando vocês comprarem o Vandepox pigmentado na máquina, aquele que vem da máquina, ele é diferente. Vocês vão ver que até a quantidade. Eu não posso utilizar esses dois catalisadores. O catalisador amina e amida é apenas, né, tem a separação para aqueles que já vão pronto de fábrica. Quando eu faço no sistema tintométrico, né, no Coral Color Service, lá na minha máquina de fazer cores, eu doso o Vandepox base água, ele é monocomponente, mas se eu dosar o base solvente, existe um catalisador único, que é o catalisador híbrido, que ele serve para as duas situações, tá certo? Então, máquina eu tenho amina, substância química, e amida para áreas mais úmidas, ok? Uma coisa importante, olha só, o Dair Ramos aqui, ó, a umidade relativa muda muito de região para região, isso é fantástico, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? O Vandepox aplicado em dia chuvoso, por exemplo, você corre o risco dele dar uma fosqueada, né? Então tem que tomar cuidado, a variação da umidade, temperatura, tudo isso daí a gente toma muito cuidado. Tá chovendo, pô, mas eu vou aplicar aqui dentro, a chuva é lá fora, mas a umidade do ar ficou muito alta, você corre o risco dele dar uma esbranquiçada. Então, toma cuidado com isso aí na hora de fazer a sua pintura. Outra coisa importante, pessoal, muito importante mesmo, né? O Vandepox não é indicado para pintura de piscina, né? Vou ter uma piscina para pintar, eu posso usar o Vandepox? Não, ele não é indicado para essa situação. Então, em piscinas, a gente vai ter que buscar lá na linha da internet um produto adequado para que eu possa pintar a piscina, independente de qual material ela é feita, né? Se ela é de concreto, se o cara tinha um azulejo e quer pintar aquele azulejo, se ela é uma piscina de fibra, nenhuma situação, nós não indicamos o Vandepox para pinturas de piscina, tá certo? Olha, mandar um abraço aí para a galera aqui, Edson Santos lá do Litoral, grande Edson Santos, esse menino aqui, ó, falar uma coisa para vocês, hein? Exemplo profissional, muito elogiado aí onde fiquei sabendo aí, viu, Edson? Fui em uma loja e elogiaram muito o trabalho dele, um cara extremamente profissional, tá lá junto com o Adil Severiano, o Claudio C, uma galera do litoral toda aqui, o Clécio Santana, maior pescador ali da região de Ourinhos, né? Ele domina lá aquele pedaço na pescaria. Pô, pessoal, depois a gente fala de futebol, né? O pessoal tá perguntando do Mundial aqui, lógico.
né? Palmeiras tem Mundial de 51, o pessoal pede para a Globo transmitir, mas a Globo foi inaugurada em 60 e pouco, então não vai ter um Mundial. Bom, vamos voltar a falar de tinta aqui, que é o mais importante, né? Vamos ver aqui. Quando indico o catalisador, a gente acabou de falar aqui, essa pergunta estava aqui para trás, então já falamos aí sobre o catalisador, tá certo, pessoal? Então esse é uma indicação aí dessa linha, né? Uma linha de catalisador, de solvente, uma linha de epóxi que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, né? Para que a gente possa fazer um uso adequado desse produto, né? Então os catalisadores eles têm essa diferença, devem ser respeitadas as proporções. Tomem muito cuidado, confira se o catalisador que está marcado ali na etiqueta, ele é um catalisador para massa, para fundo ou para verniz ou esmalte, né? Porque eles têm muito diferenças. Se você colocar de um em outro ali, vai te dar um resultado muito ruim neles, tá? Então toma cuidado. E também não misturem o catalisador da máquina para com o catalisador, não confundam o catalisador da máquina com o catalisador ali do amina e amida, que é da linha que vem cores prontas. Tá certo, pessoal? A gente está aí num tempo já 50 minutos, né? Quase estourando aqui, caiu um pouquinho nossa conexão, perdemos aí uns 5 minutinhos. Queria mandar um abraço aqui, pessoal de Timbó, Santa Catarina, o Márcio André, né? Márcio André Spies, Mário da Nacional Tintas. Tem uma galera aí que está com a gente. Clécio Santana, lembrando que a preparação é fundamental, muito importante, né? É um produto que a gente não é porque ele tem uma alta resistência, uma alta durabilidade, uma alta resistência, que ele vai falar aí sobre que a gente não precisa preparar a superfície, né? Tem que preparar, é muito importante isso. É para isso que eu contrato um pintor, né? Que ele faça um trabalho correto lá. Eu não quero um cara para passar tinta, eu quero um pintor. E o pintor ele vai orientar, como citou bem aqui o pessoal agora há pouco, falando da importância de avisar o cliente, comentar, convencer e orientar corretamente, né? Então, é importante conhecer, saber desses detalhes. As videoaulas estarão todas lá na Academia para que a gente possa ter aí o seu... Né, ter mais informações para vocês. Tá certo, pessoal? Sobre o Vandepox, né? É isso que a gente tem para mostrar para vocês hoje. E também tem algumas surpresas, né? Além, é claro, de vocês utilizarem lá o canal da Coral, né? Para que a gente possa interagir e conhecer mais o meio de trabalho, né? O seu produto de trabalho. É importante a gente se atualizar, ficar ligado aqui na Academia Coral. Agora a gente também quer que vocês respondam as enquetes que estão no ar. Gostaríamos muito que vocês mandassem para nós, né, nos encaminhassem temas. Olha, eu queria saber mais sobre tal tema. Então a gente vai fazendo essa live aí toda semana, batendo um papo a mais sobre o produto. Continuem perguntando. Existe o atendimento, né, o nosso saque lá para você tirar dúvidas com produtos. Existe o nosso, às vezes, é uma linha de epóxi, é uma linha que muitas vezes a empresa, quando contrata esse tipo de serviço, ela pede um boletim técnico, está lá na página da Coral para vocês poderem pegar essas informações, né, e fazer essa separação toda aí. Além da surpresa, né, de vocês terminarem aqui esse tiro aqui, pegar as informações, além dessas informações aqui, a gente tem também uma outra surpresa para falar para vocês. Vocês vão pegar lá o certificado, entra na Academia Coral, responde o questionário, pega o certificado de vocês e assistir uma live conseguindo o certificado. E também tem outra coisa interessante, para me avisar aqui, ó que bacana, né? Não sei se vocês já viram, mas a Coral mandou fazer aquela calça do pintor profissional, né? Tem a logomarca da Coral, aqueles bolsos, né? Seguindo o padrão de cor, né? Então a gente segue lá o padrão de cor que os pintores são conhecidos aí globalmente, né? Você pode ver que a gente nunca fala mundial, é sempre global, né? Então a gente vai também daqui a pouquinho fazer um sorteio de 3 calças para vocês que estão participando aqui no comentário, tá? Respondendo algumas perguntas aqui, ó, opa, fugiu aqui. O rapaz está perguntando para mim sobre o uso do Vandepox em estacionamento de shopping. O que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, pessoal? O estacionamento de shopping, se você pegar, por exemplo, um caso aí,
de um shopping que é muito antigo, as vagas dele provavelmente já estarão todas encharcadas de óleo, e é muito difícil a gente conseguir fazer essa limpeza, né? Então esse Van Depox você teria que efetuar essa limpeza total dele e usar sabendo que a Van Depox é uma manutenção leve. Então, provavelmente, de períodos aí, não consigo te precisar, você terá que fazer uma manutenção. Existem o de alta espessura, de alto tráfego, mas aí é lá na linha da internet. Tá certo? A gente não tem aqui na linha da Van Depox essa recomendação aí de alto tráfego. Então toma um pouco de cuidado na hora que você for especificar, tá certo? Ficou na dúvida? Tenta entender um pouco mais de se é uma obra nova, uma obra velha, né? E entender qual tipo de situação que você quer a manutenção ali no seu prédio. Porque existe aquele de alto tráfego, tá certo? Então aquele realmente a gente tem uma especificação dele, você tem que ter uma medida de camada, as micras dele são bem maiores do que essa, o nosso tem em torno de 70, 60, 70 e poucas micras, né? E tem alguns que tem um pouquinho mais ali e tem essa recomendação específica para piso, né? Mas, por exemplo, quadras de jogo, de escola, principalmente coberta, você pode utilizar aí o Van Depox base solvente tranquilamente, tá? Apenas cuidado quando a gente fala de água e solvente. O água é para linha decorativa, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí um sorteio, né? O pessoal fala assim, pô, como é que a gente vai fazer esse sorteio da calça aí do pintor, né? Como é que a gente vai conseguir fazer entregar para as pessoas? Então a galera mandou aqui o nosso comentário, vou puxar ele para lá, puxar ele para cá, vamos subir ali, né? E vamos ver quem é o cara que vai parar aqui, ó. Para ninguém falar assim, mas você viu o nome do cara aí para poder escolher. Falar, rapaz, vamos fazer o seguinte, vou fechar os olhos e aí vou lançar aqui, ó, tô mexendo nos costos lá em cima, trazendo, e aí eu vou pegar um cara aqui, ó. Depois a gente vai ver como é que conseguir mandar aí para ele pelo correio, né? Porque a gente tem que enviar isso aí pelo correio. Vamos ver aqui, ó. Então, 3. Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos fazer uma surpresa. Para. O Ilques de Azevedo Neves. Roger, o Epox base d'água, ele vem só branco ou tem só base branco de fábrica? Ele tem a cor branca e vem as bases também para a gente poder pigmentar o produto, tá certo? Estacionamento antigo, Eder Ramos, eu não recomendo. Cadê? Fugiu aqui, ó. Eu tava balançando, agitando aqui para poder fazer o sorteio, ele acabou subindo, né? Mas realmente, pelo que eu entendi ali, o Odair não recomenda em estacionamentos antigos, imagino que seja por isso, né? Pela contaminação em excesso que fica de óleo. E aí o que acontece? Quando você coloca o produto ali, o produto ele penetra um pouquinho na superfície e acaba reagindo no óleo. Você vem com o carro, pneu quente, né? Expandiu a borracha do pneu, você estaciona. O que faz a borracha do pneu do seu carro? Ela vai retrair. E quando ela retrair, se o epóxi está lá embaixo, está preso e não está firme por causa da contaminação de óleo, a tendência disso aí, quando ele retrai, é grudar no pneu e a hora que ele manobrar o pneu, talvez não descasque toda uma lasca, né? Mas aquele pedaço onde o carro ficou parado, ele arranca a tinta, porque tinha, por um acaso ali, tem um pouco resíduo de óleo lá. Então é muito importante isso aí. Então vamos lá? Vamos ver aqui quem será o primeiro. Atenção, fechei o olho. Esse cara aqui, ó. De onde? Quem que é esse cara? Iago Ramos. Iago Ramos. House Painter. Estudou na Padre Hildon Bandeira. Eu vou tirar uma foto aqui para ver quem que é o primeiro ganhador aqui. Então você, Iago Ramos. Você é o cara que ganhou a primeira. Então são 3, hein? Vamos lá, atenção, vamos subir desse negócio. Bagunçou. Isso aqui, ó. Fábio. Como é que é? Espera aí. Não sai ficar nessa página. Ixi, eu não consigo. Ixi, o cara aqui. Agora correu. Vamos de novo. Correu. Já era. Não deu tempo de segurar. Vamos lá. Esse cara aqui. Deixa eu ver quem que é. Aqui, ó. Deixa eu tirar a foto antes que eu perca o cara de novo, né?
Enedino de L de Castro Castro, né? Estudou marketing, Enedino L de Castro Castro. Depois você me chama ali que a gente vai te passar aí como é que a gente vai mandar isso aí para você, certo? Vamos ver quem mais tem aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, deixa eu fechar o olho ali. O Black também tá sem óculos, né? Ali, quem que é o cara? É uma moça, aqui as mulheres. É isso? Dani Usenko. Dani Usenko. Deixa eu marcar o nome dela aqui, né? Ela vai receber também a calça. Então são os 3 ganhadores da calça, né? Que a gente vai encaminhar para vocês. Não esqueçam, né, pessoal? Manda para a gente sugestão de temas. A gente tem alguns temas aqui. A gente acompanha aí aquilo que dá mais dúvidas e conversa na internet, né? Que o pessoal fica conversando, perguntando, questionando. E a nossa ideia aqui é trazer sempre um pouco mais dessa informação para vocês, certo? Todo treinamento de Van de Pox temos lá na Academia Coral. Se vocês entrarem aqui na página do Facebook da Academia Coral, tem um vídeo, que eu não sei exatamente se tem mais ou menos um ano, onde eu estou fazendo a catálise, mostrando como que catalisa o Epox, né, o Van de Pox, para poder fazer o uso, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, procura aí a Academia Coral. A gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Tem o nosso saque, né, o 0800, o famoso 0800, que está lá para ajudar a gente, né? E sempre a gente vai estar disponível para vocês. Tem mais uma pergunta aqui, ó, Sueli Pessoa, não gosto de deixar sem responder. Epox solvente pode em box? Box o quê? No box do banheiro ou dentro da área de box? Se for azulejo, parede na área de box, sem problema nenhum, dá para usar o Epox base solvente. Só lembrar que, né, se for azulejo ou se for parede, usar primeiro um fundo branco para depois a gente poder fazer a cura, tá certo? Então queria mandar um abraço aqui, ó, Sávio Júnior, o meu amigo Clécio Allen, Roberto Ferreira, né? Deixa eu ver quem mais aqui, Ricardo Tenberg, Fábio Merino, Sueli Pessoa, o Enedino, que ganhou a calça, a Dani Usenko, né? Márcio Cabral. Marcos, está perguntando como consegue a calça? Vai acompanhando a gente aqui na Academia Coral, nas nossas lives, que a gente vai estar sempre aí fazendo essa distribuição aí com vocês, tá certo? O Helder Thiago, Rômulo Augusto, pessoal, um abraço para vocês. Coloca a cidade para mim aqui, ó. Eu me chamo palmeirense, né? Conheço muita gente, mas agora aqui eu não consigo enxergar a foto, eu não sei nem quem que é o cara que eu estou falando ali, né? Vocês devem me conhecer, mas não é todo mundo que eu consigo lembrar aí desses rostinhos lindos de vocês. Rita de Cássia, né? Marcos Priscila, um abraço. Mário Souza, né? O Alisson Frauches, grande abraço a vocês, pessoal. E, né, vamos acompanhando aí nossas lives. Durante a semana a gente vai continuar informando vocês quando serão as próximas, quais serão nossos temas, né, para que a gente possa sempre continuar a colaborar com o nosso amigo profissional. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Adriano Pereira, um abraço para você, Adriano. Santa Helena de Goiás, Roberto Martins, né, Camila Butz, multinacional de Porto Alegre, né, então, Denga Gilvan, né, uma galera aí que está sempre com a gente, ó, Mega Williams, um abração aqui de Guarulhos, né? Zona Leste aqui também, está sempre por aquele pedaço. Valdir Galan, Ribeirão Preto, Merino. Né? Então, galera, um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Desculpa para quem a gente não dá um abraço aqui, né? A galera que está aqui, mas são muitas, né? O negócio começa a correr aqui e um olho no gato, o outro no peixe ali estava. Mas a gente vai conseguindo. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de informação para vocês, né, sobre o Van de Pox, uma linha quase não é falado, quase não tem muitas dúvidas ainda, mas sempre que vocês precisarem de alguma coisa, conte com a gente e fica ligado aqui na Academia Coral, que em breve a gente vai informar aí quando será a nossa próxima live. Então, não esqueçam, responda as enquetes e manda lá sugestões para a gente, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.
Tudo de bom. Academia Coral, a plataforma de treinamentos do pintor profissional.